Queridos, a paz do Senhor, nós estamos entrando um pouquinho tarde, mas estamos na obra de Deus. E hoje eu estou aqui em Leopoldina, nesse desafio imenso. E eu conto contigo. Temos um desafio da construção do templo da igreja aqui. Nosso templo começou aqui pequenininho, mas teve que ceder para dirigente morar. Mas mesmo assim está impróprio para ela, com 2 crianças, telhado. E hoje eu vim aqui e resolvi comunicar ao povo de Deus. Povo de Deus, me socorre com mãos, contribuição, oração, para edificarmos aqui um templo e uma casa missionária. Que não existe só o templo, sendo que aqui a obra é uma obra de missões. Quando nós chegamos aqui no dia 12 de outubro de 2012, não tinha nada disso. Muito poucas casas, as casas tudo pequenininha. Entramos aqui no dia 12 de outubro de 2012. E em novembro, fizemos o primeiro culto, no dia 17 de novembro, fizemos o primeiro culto. E no dia 5 de junho de 2013, inauguramos o templo. Querido, é obra para muita gente, mas só esse varão com esse pratão aí, ó. Ele é magrelo, mas come bem, porque ele tem feito essa obra aqui, ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mais ninguém. E eu estou convocando as orações dos salvos, a contribuição do salvo. Vou pedir à esposa dele, Caroline, para já entrar aí e deixar aí o Pix daqui, para que você possa cooperar com essa obra. E ele, que em nome de Jesus, a partir de hoje, fazer alguns vídeos da obra. A Yarilma Hipólito é membro aqui desta igrejinha. Nós estamos levantando hoje oração e contribuição e esforço das nossas mãos para esta casa se erguer o mais rápido possível, porque o nome do Senhor não pode ficar envergonhado. O nome do Senhor tem que ser exaltado. Mas vamos de palavra, porque quem entra no almoçar com Cristo, ele entra para ouvir a voz de Deus. Ele entra porque ele sabe que nesse horáriozinho ele vai ter a oportunidade de ouvir Deus. E hoje nós vamos ouvir com a Caroline. Viu? É hora de almoço, está todo mundo comendo maná. Olha o tamanho do prato da guerreira. Ó, nós guerreiros. Todo mundo almoçando. Todo mundo almoçando, mas nós vamos ouvir a Caroline, missionária aqui, dar uma palavrinha. E na palavra ela também vai pedir apoio para a construção aqui do templo em Leopoldina. Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos nesta tarde, né, no Vem Almoçar com Cristo, aqui na congregação de Jardim Bela Vista, aqui em Leopoldina, né? E eu queria deixar para os irmãos uma palavra que está em Salmo 91, né? Que vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que nós possamos descansar na sombra do nosso Deus, que nós possamos descansar e confiar no Senhor, que Ele tem grandes coisas para nós, né? Mas nós temos que continuar firme, buscando a presença dele a cada dia, porque sabemos que estamos vivendo tempos difíceis. Mas aquele que procura habitar no esconderijo do Altíssimo vai descansar debaixo das mãos deles, amém? E eu quero pedir aos irmãos que contribuam com a nossa obra, né? Estamos em obra aqui no Jardim Bela Vista, na nossa congregação. Tem também a congregação de Tomé Nogueira. Que os irmãos possam cooperar com esta grande obra, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir também a Kel. A Kel é a esposa do pastor Bruno, a mãe daquelas 2 bênçãos, Eduardo com 10 meses e Emanuel com 2 anos.
Também saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu estava meditando esses dias, irmãos, a respeito de Débora. Lá em Juízes, né, lá no comecinho, se eu não me engano, 4, ele vai falar a respeito de Débora. E eu estava observando que Débora, ela é uma mulher, assim, além do seu tempo. No tempo de Débora, as mulheres não podiam ter voz, as mulheres não podiam se expressar, falar. Mas Débora, o Senhor colocou ela como juíza, como alguém para guiar o povo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estava meditando nesta palavra, no momento em que Débora vivia, nas coisas que Débora fez. E eu pude perceber que nós, no século em que estamos vivendo, os crentes de hoje em dia, nós temos nos deixado levar pelas situações que estão ao nosso derredor. Ao invés de sermos usados como instrumento do oleiro para fazer a diferença no tempo em que nós vivemos, a gente está deixando o tempo que a gente vive, assim, nos travar, sabe? E o Senhor estava palestrando ao meu coração a respeito dessa questão e dessa palavra. Nós precisamos transpor as nossas dificuldades, transpor, sabe, tudo que assim, o mundo tem colocado que nós não devemos fazer, o que é contra, o que... Porque nós estamos os cristãos, eles são a contramão do mundo. Nós temos que ir na contramão de tudo aquilo que todo mundo diz. Se todo mundo diz vamos, a gente tem que parar. O povo gosta de dizer que a voz do povo é a voz de Deus. Isso não é verdade, nunca foi, nunca vai ser. A voz de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ela geralmente é o contrário daquilo que nós queremos, daquilo que desejamos, daquilo que pensamos. Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, outro igual a ele não há. E ele está muito além daquilo que pensamos, entendemos. Irmãos, a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é magnífica. E se o Senhor nos escolheu, ele nos capacita, ele nos levanta com autoridade aonde ele nos colocar. E às vezes a gente tem usado como desculpa, não, quando Deus fizer isso eu vou, quando Deus fizer aquilo eu vou. E não é isso, Deus está esperando você ir para fazer. Deus quer que você se lance para fazer. A palavra que a Carol trouxe agora foi sobre confiar. Foi sobre colocar na mão do Eterno aquilo que nós às vezes já não temos mais esperança. Nós devemos confiar que se Ele nos chamou, Ele vai nos capacitar. E a gente tem que pisar mesmo, pisar, que Ele dá o chão. A gente tem que ir, avançar. Se Ele falou, vai, vamos embora. Vamos deixar as desculpas pro lado. Vamos esquecer as desculpas que nós temos inventado. Porque às vezes a gente só olha para a situação natural, mas o Senhor é espiritual. E a palavra diz que importa que assim o adoremos. Então vamos ser mais espirituais, vamos buscar ao Senhor, vamos pelejar, irmão, vamos guerrear contra as hostes espirituais da maldade, vamos vencer a nós mesmos, o cansaço, a fadiga, o desânimo, a afronta, vamos vencer aquilo que os nossos olhos naturais têm observado. Irmão, vamos vencer. O Senhor nos chamou para avançar. O Senhor nos chamou para conquistar grandes coisas, conquistar novas terras. A palavra diz que o Senhor chama Josué e fala, olha, ainda falta muita coisa para você conquistar. Josué já com 80 anos, já tendo pelejado, trabalhado, guerreado. O Senhor fala, ainda falta muita coisa. E para nós é igual. Às vezes a gente acha que, não, estou cansado, estou fadigado, mas o Senhor ainda tem muitas coisas para nós conquistarmos. Vamos avançar, vamos nos unir, vamos buscar, vamos esquecer esse mundo natural, porque às vezes a gente está se deixando levar pelas coisas que têm acontecido, louvado seja o nome do Senhor, no natural, mas o Senhor, Ele nos chama para sermos seres espirituais. Então vamos buscar espiritualmente ao Senhor, vamos avançar espiritualmente, porque essas coisas naturais, irmão, Deus pode, Ele já venceu, louvado seja o nome do Senhor, Ele já venceu. E nós com Ele somos mais do que vencedores. Então o que cabe a nós é buscar o reino espiritual e avançar. Amém? Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Você ouviu a voz de Deus para a tua vida? Aquela mulher, ela não deteve o tempo e nem a situação. Ela tinha uma decisão. E a decisão daquela mulher foi, é para ir para a luta? Vamos para a luta. É para ir para a guerra? Vamos para a guerra. Não adianta. Você está em batalha, você está em guerra. Não adianta ficar aí com, ai meu Deus. Levanta.
age, reage e torna a reagir, que o nosso Deus, ele só faz quando alguém se movimenta. Movimenta, crente. Sai da inércia. Toma uma decisão. Eu conto sempre na igreja a história da minha tia Rosa, que já dorme no Senhor. Ela tomou uma decisão quando ela viu em casa não tinha nada, criança para criar. Ela falou, não. Levantou, fez um salgado, foi para Mirandela, ali em Nilópolis, vendeu aquilo tudo, voltou. Daquilo que ela fez, gerou uma lanchonete. Da lanchonete ela se aposentou, filho, tá lá. Sabe por quê? Até para tua vida pessoal, sem decisão, não vai. Hoje, faça como Débora, eu estou decidida. É para guerra, então vamos para guerra. É para pelejar, então vamos pelejar. É melhor morrer enrolado na bandeira do que só pensando. Deus está te dando hoje condição de fazer algo por tua vida, pelo teu chamado. Aí, Adriana, estou falando da sua mãe. Estou falando da tia Rosa. Mulher decidida. Deus está determinando um novo tempo para você. Mas se as tuas atitudes forem as mesmas, vai acontecer as mesmas coisas. Voltará a viver os mesmos problemas. Voltará a ter as mesmas guerras. Hoje é dia que a mesmice tem que cair por terra. Hoje é dia que a mesmice tem que ser cessada. Chega de mesmice. Novo olhar, nova postura, uma nova maneira de enfrentar. Eita, Norma Sueli, uma das maiores preletoras desta nossa nação, aqui da região de Minas Gerais. Estou pertinho, Norma. Estou em Leopoldina. Um Uber daí para cá, hein? Ah, meu Deus. Faria você vir aqui para trazer aquela palavra para nós. Um abraço. Mas, 25 de novembro, te espero no meu aniversário. Que coisa boa ter a nossa missionária Norma Sueli, ali da cidade do Carmo. Oh, Deus fiel, a nossa vitória está exatamente na postura que eu decido ter em meio à guerra. Porque vitória para um mimado é perder. Vitória para um acomodado é perder. Vitória para um soberbo é matar. Que o soberbo mata. Agora, vitória para um servo de Deus que toma decisão, decida hoje. Eu decido viver os melhores dias que Deus para mim preparou. Eu decido ter, eu decido chegar. Tudo começa primeiro na decisão. Está aí conosco a futura pregadora da União Feminina lá de São Francisco do Conde, pastora Maria Betânia Freitas Coimbra. Ela já está convidada pelo presidente Renivaldo Brito. Vai pregar lá para as mulheres em São Francisco do Conde, na Bahia. Coisa boa, hein? Eu vou junto nessa mala. Lá prega Edna Santos e vai pregar a pastora Betânia. Querido, tenha uma decisão. Aleluia. Querido, tenha um desejo. Primeiro, decida. Segundo, gera o desejo. Terceiro, quebra os laços que te amarra. Aquela mulher diz para aquele homem, tá, tu quer que eu vá contigo? Eu vou. Mas esta vitória, Deus não dará pela mão de um homem. Ou seja, esta vitória, Deus vai fazer o improvável. Deus toma uma mulher chamada Jael. E aquela mulher acaba com a raça daquele circunciso. Sabe por quê? Porque uma tinha desejo, uma tinha decisão, mas a outra tinha coragem. Então, para receber de Deus o que você precisa, decisão, desejo, coragem. Aleluia. Deus está dizendo a você, como é que está? Vai ficar desta maneira ou vai se erguer para viver o novo tempo de Deus na tua vida,
no teu ministério, na tua casa. Levanta agora, decida agora. É uma coisa terrível. Ai, estou em depressão, estou em angústia. Eu vou para o meu quarto, eu vou chorar, não quero ver a luz. Aí trata todo mundo mal, trata todo mundo com desprezo. Querido, vai lá para o cemitério, deita em cima da cova, espera o coveiro enterrar. Porque você está querendo é a morte. Agora, quando você entende que a vontade de Deus é melhor, levanta com as tuas pequenas forças, porque ao fraco diga eu sou forte. Tira a força das fraquezas e comece a viver o novo de Deus para a tua vida, para a tua família, para os teus sonhos. Começa a viver o novo de Deus. Não seja hipócrita de ficar diante de Deus só para receber os bens terrenos, sabendo que Deus tem muito mais para nós. Tem um céu de glória. Há pessoas que não podem ser abençoadas, porque quando elas são abençoadas, ela deixa Deus, ela deixa a igreja, ela começa a ver defeito em todas as coisas, porque agora está muito ocupada com o que tem, com o que é, mas se esquece que quem dá é Deus. Quem faz é Deus. E quem não sabe honrar a Deus, toda a riqueza dessa terra, para ele é como nada. Porque a riqueza não salva, não leva para o céu. Riqueza não leva para o céu. Agora, o que te leva ao céu é uma vida com Deus. Deus quer te dar sim, mas ele não te divide com as coisas deste mundo. Veja o que realmente você está querendo. Porque dependendo do que você está querendo, Deus quer fazer algo por você. Amém? Vou passar ao pastor Bruno, porque eu já tenho que sair. Paz do Senhor, igreja. Quero compartilhar aqui com nossos irmãos um pouco da nossa obra. Começar aqui da parte de trás, como o pastor disse, estamos aqui em Leopoldina, lutando pela obra de Deus, onde muitos correm, nós aqui estamos. Aqui, deixa eu ver se vai dar para ver, é o fundo da obra, começa aqui e vai até ali na frente. Vou mostrar para os irmãos. Aqui a lateral, a nossa lateral, janela, ali será a porta. Aqui era o nosso antigo templo, mas se os irmãos puderem ver, as paredes já estão ruindo. Aqui está ali nosso pastor Dilson, mas aqui é onde estávamos cultuando e dando prosseguimento à obra de Deus. Se nós olharmos daqui de frente, aqui ó, essa é todo o comprimento dela, daqui até lá, onde mostrei para os irmãos, e aqui à frente, Irmãos, vocês puderem estar nos ajudando em oração, cooperando conosco, nós estamos aqui, lutando, trabalhando para o Senhor, alcançando vidas e almas para o reino de Deus. Cada dia, Deus tem se mostrado fiel, Deus tem se mostrado presente, mas nós contamos com a sua cooperação, com a sua oração, com o seu apoio. Amém? Quero devolver aqui ao nosso pastor. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmão, a gente vai ver que no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, Deus confia ao homem uma tarefa. Ele deposita sobre um homem algo de confiança. Ele fala, olha, tudo isso aqui tu dominarás. Deus nome os animais, confia a ele toda aquela área, confia a ele todos os animais, todas as plantações, confia a ele tudo. Só que a gente vai ver que a luta de Satanás era para invalidar aquilo que Deus deu ao homem. Irmãos, na nossa vida não é diferente. Tem algo que Deus confiou a você. Outros querem, mas não podem. Outros podem, mas não querem. Mas ainda assim, com a nossa pequenez, com as nossas dificuldades, Deus confiou a nós. Lute por isso, porque o inimigo, ele luta para que nós não venhamos ter condição de concluir aquilo que Deus nos deu.
Ele usa de artimanhas, ele usa de ciladas, assim como ele distorceu aquilo que Eva sabia, assim como ele na espreita chegou para sussurrar, ela também faz assim conosco. Quantos não são visitados às vezes pela presença de Satanás? A palavra vai dizer, Jesus diz, Pedro, por que deixaste Satanás encher o teu coração? Irmãos, ele usa quem dá lugar, vigiemos, porque certamente Deus nos dará vitória. Cuide para que não caia, é o que a palavra nos ensina, e certamente o Senhor nos ajudará. Vamos orar? Bendito Deus e poderoso Pai, eis aqui, Senhor, todos os nossos irmãos, Senhor, que se reuniram nesse momento para receber de Ti nesse período de oração e de palavra. Pai, alcança cada um nesta tarde com Teu poder e grande glória. Senhor, Tu és Deus de vitória, Tu és Deus de poder, Tu és o autor e consumador da salvação. Senhor, visita, Jesus, cada um, Senhor, neste momento. Senhor, não vem almoçar com Cristo. Senhor, dando força, dando estratégia, dando vigor, como foi dito aqui também, decisões. Deus, resoluções. Age, Senhor, por nós. Senhor, muitas das vezes, ó Espírito Santo, o inimigo se levanta, ó Pai, para nos tentar, para nos derrubar, para nos parar. Mas nós sabemos, Senhor, que quem nos garante vitória é o Senhor. Nós não vencemos pela força dos nossos braços. Nós não vencemos pela capacitação do nosso intelecto. Mas nós vencemos, Senhor, porque o Senhor nos garante vitória. Nós vencemos porque naquela cruz do Calvário o Senhor nos garantiu vitória. Espírito Santo, continua trabalhando, Jesus, em favor do Teu povo. Age, Senhor, de forma sobrenatural na vida de cada um. E libera, Senhor, uma palavra. Libera, Senhor, ô Espírito Santo, uma vitória. Que o mal possa bater em retirada. Que o caído possa se erguer. Que o fraco possa se fortalecer. E que todos nós, Senhor, possamos receber de Ti, Senhor, um toque especial. Fica conosco, abençoa o nosso dia e nos dá vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Enquanto eu falo, eu trabalho. Estou fazendo já uma broa para o café da tarde dos irmãos, mas eu quero deixar para você isso. Se mova. Tem gente que não conhece o nosso trabalho, fala um monte de coisa. Mas você quer saber como nós vencemos e chegamos até aqui? Foram várias cantinas feitas, almoço, eu, minha mãe cozinhando de lenha, vendendo para conseguir dinheiro para construir essas igrejas. E hoje, por misericórdia, elas estão de pé e às vezes o incircunciso quer falar que a gente não faz nada. Mas isso não muda a minha decisão. A minha decisão é continuar adorando ao Senhor. Deus, dá vitória na causa dos teus servos. Move as águas, paralisa a investida do inimigo e ajuda eles a vencer. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, queira-me bem. Amanhã já estaremos na nossa igreja matriz com o círculo de oração a partir das 14 horas. Vem, Deus abençoe.